podemos passar aqui para a última parte deste último tópico do nosso curso, que é sobre economia comportamental, a qual está ligada a essa economia experimental que nós vamos ver hoje. Bom, então a economia experimental ela tem várias convergências, ela surgiu um pouco antes até do que a economia comportamental. Na verdade, ela surgiu nas décadas de 40 e 50, interessantemente, junto com a Segunda Grande Guerra Mundial. E ela tem uma série de afinidades com a economia comportamental, sobre a qual falamos em aulas anteriores. A primeira afinidade seria o afastamento da teoria neoclássica, ou pelo menos da versão mais estreita, mais convencional, mais ortodoxa da teoria neoclássica. E nessa mesma toada, ela critica a racionalidade, o estereótipo da racionalidade do homem econômico, do homem econômico racional. Então, ela faz uma crítica forte. E o terceiro ponto de convergência é o fato de que esse é um campo de pesquisa que é interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, como queiram, né? Falando bem rapidamente sobre a origem, uma origem importante é a teoria dos jogos. Então, a economia experimental tem muita ligação com a própria teoria matemática, o campo da matemática ligado à teoria dos jogos. E um dos trabalhos pioneiros nesse sentido foi o trabalho do von Neumann e do Mogensen, chamado Teoria dos Jogos, justamente o livro que saiu em 44. Logo em seguida, assim, em torno do final da Primeira Guerra Mundial, começou a se criar aquilo que virou uma verdadeira fábrica, que foi o tal do dilema do prisioneiro, impulsionado pela Rand Corporation e, inicialmente, por cientistas políticos preocupados com a própria situação de guerra. Então, os primeiros dilemas do prisioneiro tinham muita coisa assim, os alemães avançam, os aliados não sei o quê, recuam, estratégias de guerra, né? E depois é que ele tomou essa dimensão mais ampla, que vocês provavelmente conhecem e que nós repetimos muitos nas nossas aulas, vivemos fazendo referência ao dilema dos prisioneiros, porque é uma situação clássica em que tem um problema de coordenação das decisões individuais e a questão da cooperação entre prisioneiros ou entre agentes, de uma maneira, né, geral, parceiros de jogo, é colocada. Todos os cursos de extensão que a FIP dá, chega num determinado momento em que aparece o dilema do prisioneiro, que é um caso clássico aí. E outra fonte, outra origem importante na história do pensamento são os estudos de oligopólio. No texto do Friedman, a gente viu a referência a Richard Chamberlain, que em 48 fez um estudo de organização industrial ligado à questão do oligopólio. Então, a mesma coisa, as estratégias que as firmas tomam para manter sua posição no mercado, para conseguir maximizar lucros, etc. e tal. Então, essas são as duas origens principais. Formato básico, eu já mencionei isso anteriormente, vocês têm sempre um grupo de controle, quer dizer, um grupo experimental. Esse grupo, a esse grupo é fornecido um incentivo econômico qualquer e um grupo de controle, que deve ser bem parecido com um grupo experimental, a única diferença sendo esse estímulo que esse grupo não recebe. A gente vai ver alguns exemplos concretos para saber como é que funciona o grupo de controle. Então, o grupo de controle é assim, ele permite para o pesquisador verificar o que aconteceria se aquele incentivo não fosse introduzido na situação, né? Então, ele deve ser igual do ponto de vista mais ou menos do seu nível de renda, seu nível educacional, igual, ou seja, tão variado quanto, se for necessário, coisas desse tipo. Situação, localização, etc. Os experimentos na economia sempre são baseados em dinheiro. São estímulos, incentivos monetários que são dados aos grupos em condições variáveis. Esse nascimento desse programa de pesquisa se fez em meio a um ceticismo já consagrado dentro
do pensamento econômico. A gente leu isso aqui em dois textos, do texto do Mill, que disse, olha, não é possível fazer experimentos. O tal experimentum crucis, experimento crucial, não é possível. E a gente leu isso quase 100 anos depois, no texto do Friedman. Friedman diz, olha, infelizmente nós não temos condições de reproduzir nas ciências sociais um ambiente de laboratório, né? No entanto, a economia experimental conseguiu, de alguma forma, superar esse ceticismo, né, e se consagrar de algum jeito a despeito dessa resistência. Essa resistência e esse ceticismo ainda persiste. Eu até cheguei a escrever um pequeno artigo com um orientando meu, que fez uma dissertação de mestrado a respeito de economia experimental, defendendo os tais economistas de avental branco, né? A possibilidade de obter resultados interessantes, resultados empíricos interessantes, claro que jamais definitivos, mas fazendo experimentos a partir de situações de laboratório. Então, sempre há resistência, assim, olha, mas de qualquer forma nas ciências humanas, o ser humano é muito complexo, a sua estrutura decisória, não dá para controlar todas as variáveis, mas isso é verdade tanto para o experimento quanto é verdade para qualquer pesquisa empírica. Sempre tem uma questão de como que você controla as condições de teste. Eu vou dar alguns exemplos concretos e vocês vão questionar aqui o fato de realmente aquilo está funcionando e que as pessoas na vida real agiriam como elas agem dentro do laboratório. Tá? Enfim, o desafio é assim, como controlar variáveis essenciais. Então tem um experimento aí, que é um jogo de ultimato, que já foi feito inúmeras vezes, centenas de vezes, que é assim, você dá 10 dinheiros, vamos dizer que sejam $10 para uma pessoa, e depois ver como é que ela divide essa quantia com outro parceiro da sala ao lado. O pessoal reclamou, não, mas $10 é muito pouco. Então, como é que eles aumentaram essa quantia para ver se as pessoas mantinham aquele padrão de cooperação ou não? Então, é uma fórmula. Então, você percebe que alguma coisa no experimento não dá certo porque simplesmente tem um pesquisador lá na frente da turma que fala, olha, eu quero que vocês façam isso assim, assim. Você respondam aí a isso que está no papel. A simples visão de que tem uma pessoa que é uma certa autoridade para aquele indivíduo, né, lá na frente, leva o indivíduo a tentar responder de acordo com o que ele acha que aquela pessoa espera que ele responda. Né? O que será que ele quer dizer com isso? Então, houve variações desses experimentos em que simplesmente tiram a pessoa de frente da sala e põem lá um gravador para dizer a mesma coisa ou simplesmente projetam e tal. Então, tem várias maneiras que foram usadas em reação às críticas de falta de controle das variáveis. Vários tipos de jogos aí na economia experimental. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, o dilema dos prisioneiros. Vamos começar pelo mais fácil, ou pelo menos pelo mais comum. No sistema jurídico americano, não sei se isso vale aqui para o Brasil, não basta você ter prova, documental. A confissão é uma prova muito importante. Né? Então, na hora que um confessa, ele incrimina o outro, que aí ele tem uma redução de pena, o outro tem a pena máxima. Né? Então, a questão é de cooperação, enfim, até que ponto a cooperação existe. E, claro, que se os dois cooperarem, é uma situação... cooperarem não confessando, né? Bom, jogos de bens públicos, alguém já ouviu falar? Eu vou dar uma noção. Jogos de ultimato, isso vocês sabem o que é. O que é um jogo de ultimato? Você tem um jogador que vai propor uma divisão, por exemplo, do dinheiro de uma determinada forma, e o outro ou pega ou larga. Esse é um ultimato. Tem uma coisa de ameaça, né? Então, tem o jogo do chicken, não tem um jogo do chicken, que são dois carros que vão... são dirigidos um contra o outro na maior velocidade possível e na hora H, um acha que o outro vai desviar e que ele vai ser o chicken e não vai acontecer nada.
Bom, jogo de ditador é uma variação do jogo de ultimato, mas sempre um dos participantes daquela situação é que ele tem o poder de decidir, por exemplo, quanto que vai oferecer dinheiro para o segundo. E jogo de punição de terceiro, vocês já ouviram esse caso? Não. O que eu conheço é o seguinte, você tem dois jogadores, A e B, mas tem o C observando. Então, A faz uma oferta para B, digamos que ele ganha 10 dinheiros e ele oferece simplesmente para B 1 dinheiro. Aí você dá a C a oportunidade de punir o A porque ele foi muito mesquinho. Só que aquilo tem um custo para ele, que você coloca um custo para ele. Então, ver se as pessoas, de fato, elas aceitam, elas escolhem punir o A, mesmo que isso envolva um custo para elas. Acho que é por aí. Bom, todos esses jogos estão aqui em 3 páginas. Vocês conseguem ler isso aqui? Então, assim, dilema dos prisioneiros, qual a definição do jogo, algum exemplo da vida real que tem a ver com isso. Então, no caso do dilema dos prisioneiros, produção de externalidades negativas. Se os jogadores fossem egoístas, fossem homens econômicos, qual seria o comportamento deles? E qual é o comportamento observado efetivamente durante os experimentos? E como é que você interpreta esse comportamento? Então, no dilema dos prisioneiros, embora a predição seja que eles não vão cooperar, 50% escolhem cooperar. E quando o pesquisador faz um sistema em que há interação repetida, que não é apenas uma rodada, essa comunicação, ou se você permite comunicação entre os jogadores, de alguma forma, isso aumenta a cooperação. Né? Bom, no caso dos bens públicos, bom, eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender, se vocês não souberem, mas a questão é que você tem um bem público lá, e que você pode decidir alocar o seu dinheiro nesse bem público. A predição é que os jogadores não contribuem e a predição é negada, os jogadores contribuem 50% daquilo que eles ganham para esse bem público. E da mesma forma que quando você aumenta a comunicação, aumenta a cooperação e quando você dá uma chance de punição também aumenta. No jogo de ultimato, tem uma divisão de dinheiro entre um ofertante A e um respondente B. A previsão é que, se eles fossem homens econômicos, A ofereceria o mínimo e B aceitaria qualquer oferta diferente de 0. Né? Então, se você estipula, olha, são 10 dinheiros, o A tem que, no máximo, no mínimo, dar 1 dinheiro, oferecer para o parceiro da sala ao lado. E aí a previsão é que o A ofereceria o mínimo e que o B aceitaria esse mínimo. Né? E não é isso que acontece, a maioria das ofertas fica entre 30% e 50% do dinheiro, e as ofertas muito pequenas são rejeitadas a maior parte, metade pelo menos das vezes. No jogo de ditador, é mais ou menos parecida a situação, só que o B não pode rejeitar, ele tem que aceitar. E a ideia é que não vá... a expectativa é que esse compartilhamento de um ganho inesperado não vai ocorrer, mas de fato ocorre. Mas esse é o tipo de jogo que dá mais variação nos resultados. Jogo de confiança tem um monte de regras aí bem complexas. E a ideia é o seguinte, se eles se comportassem como homens econômicos racionais, o curador não devolve o dinheiro e, antecipando esse resultado, o investidor também não investe. Mas o que acontece é que o investidor investe 50% e o procurador devolve também mais ou menos isso. A troca de presentes, então também não dá para pôr aí direito, eu que montei esse quadro, mas é uma situação, por exemplo, o empregador oferece a possibilidade de um ganho adicional para o empregado se ele ultrapassar um determinado nível de esforço. Né? E se o trabalhador aceita trabalha, faz esse esforço adicional, trabalha mais, o lucro é para os dois.
né? Se rejeita, os dois perdem de alguma forma, essa é a situação em que é montado. Bom, o que a previsão é que o trabalhador vai escolher o esforço mínimo, não vai aceitar essa proposta, e o empregador também vai manter o salário do jeito que estava, sem pagar adicional. O que se observa na prática, nos experimentos, é que o esforço aumenta com o salário e tem uma reciprocidade positiva. 30% dos trabalhadores, quer dizer, enfim, o estímulo funciona, né? Porém, 30% dos trabalhadores aceitam salários baixos, mas respondem com esforço mínimo. Então, essa é uma questão de reciprocidade mesmo, né? A ideia é que os trabalhadores reciprocam, né? Criando aí um neologismo, ofertas que lhes parecem mais generosas, né? E na medida dessa generosidade. E, finalmente, punição de terceiros, como eu já disse, jogo de ditador entre A e B, você observa, ele pode punir A com um certo custo. A ideia o que é esperado é que o A não dê nada para B e o C também não pune, porque para que ele vai se meter no negócio alheio e ainda ter um prejuízo, né? O que acontece é que, de fato, a punição que o C coloca para o A é mais alta quanto menos A oferece para B. Quer dizer, tem uma proporcionalidade aí entre a punição e a oferta de A para B, a generosidade de A. E a fonte desses exemplos principal é esse livro aí que chama Foundations of Human Sociality. E o interessante desse livro é que ele foi feito em comunidades espalhadas pelo mundo, muito diferentes, em geral comunidades primitivas. Eu já mencionei para vocês esse livro de alguma forma, sem dar o nome, uma comunidade na Amazônia peruana, uma comunidade de caçadores de baleias, enfim, vários tipos, geralmente populações mais pobres, assim, espalhadas por diferentes continentes aí do mundo. Bom, então agora vamos falar de alguns experimentos mais antigos. E esse primeiro conjunto são experimentos que comparam economistas com não economistas, né? Então, vamos ver como é que os economistas se comportam, né, e fazem suas escolhas. Bianca está rindo porque ela já ouviu isso daí, né? Ou não? Comparados aos não economistas. Então, esse artigo aí que saiu, Are Economists Different, and if so, why? Sim, eles são diferentes e os autores tentam descobrir por que eles são diferentes. Isso foi publicado em 91 no Journal of Economic Perspectives. Então, era o seguinte, situação parecida com aquela que a gente já viu aqui. O indivíduo recebe um papel dizendo o seguinte: você recebeu $10 de um doador anônimo, né? Você poderá dividir essa quantia com um parceiro que você não conhece da sala ao lado. Quanto você está disposto a oferecer desses R$10 para o parceiro da sala ao lado? Sabendo o seguinte, se o parceiro aceitar a sua oferta, o negócio se realiza, né? Se ele rejeitar, o negócio não se realiza. Para dar mais credibilidade ao jogo, teve várias versões, mas, em geral, o que se fazia era o seguinte: se não dá 100%, né, na forma definida por A, né, pelo menos sortear ali, aleatoriamente, digamos, 30%, 40% dos participantes, eles de fato recebiam dinheiro. Porque uma das críticas que se faz é, mas a pessoa pode ser generosa, porque aquilo não é dinheiro de verdade, aquilo é um papel, simplesmente um papel, né? Então a pessoa, vou dar tudo que eu tenho, né? Mas na prática ele não fará isso. Então eles começaram a introduzir, desde as primeiras versões, dinheiro de verdade na coisa. Quando tinham dinheiro para tal, financiamento para tal, punham $10, digamos, em notas de $1, moedas, né, dentro de um envelope e davam para o indivíduo A. Eu fiz esse experimento, eu repliquei aqui no Brasil. Bom, então, qual a quantia média ofertada por A partir da doação desses 10? Bom, quando eu fiz aqui em São Paulo e também em Brasília,
foi um momento muito peculiar em que $1 era R$1. Nós estávamos com um real super apreciado, foi na época do Plano Real. De modo que podia falar $1 ou R$1, tanto $10, R$10, tanto fazia, né? Depois a situação pode complicar um pouco, mas a ideia era dar uma quantia mais ou menos equivalente em termos de poder executivo, como é que chama? Aquisitivo, exatamente. Bom, e aí o que foi acontecendo? Bom, e depois essa pesquisa também foi replicada por 2 pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A quantia média ofertada por A na pesquisa do Carter e Irons foi 4,40. A minha foi 4,50 e Castro e Ribeiro foi 4,33. Portanto, na parte superior daquela distribuição, porque se vocês lembram do quadrinho ali, era entre 30% e 50%. Então, quase 50%. Na época até teve gente que me apresentou alguma discussão, um artigo a respeito de dizendo que a distribuição equitativa era evolucionariamente superior. Então, saiu um artigo qualquer em alguma revista a respeito disso. Bom, enfim. Aí tem o lado do B também, né? O que acontecia o seguinte, na nossa pesquisa tinha uma oferta mínima que era $1, um dinheiro. E o B, a gente pedia também para o B dizer qual é a quantia mínima, nas mesmas condições, qual a quantia mínima que ele estava disposto a receber, né? E a quantia mínima nunca era 1, era sempre 2, 3, coisas desse tipo, né? Ou seja, os As que foram muito muquiranas não tiveram não realizaram o negócio e dessa forma não puderam ser sorteados, né? No meu caso tinha sorteio de 20% porque eu não tinha, isso foi financiado do próprio bolso. Não tive tempo de pedir apoio aí de alguma instituição. Bom, e aí os economistas sim são diferentes. Tinha uma diferença significativa, isso aqui é média economistas e não economistas, mas os economistas ofereciam menos. E na posição de B, eles se resignavam com menos também. Eles eram mais muquiranas, mas ao mesmo tempo eles eram mais modestos na sua pretensão. Bom, o que aconteceu? Bom, então por que isso, né? If so, why? Tinha 2 hipóteses. A primeira hipótese, quero que vocês entendam bem quais são essas hipóteses, porque senão nada disso vai fazer sentido. A primeira hipótese é a autosseleção. Os economistas são as pessoas que vão escolher um curso de economia, né? No caso dos Estados Unidos, que vão escolher um major em economia, elas são de antemão mais racionais, vamos dizer assim, né? A segunda hipótese é aprendizado. Não, elas não são... A seleção tanto faz, na hora que a pessoa escolhe o major, escolhe a faculdade, eles são mais ou menos iguais. No entanto, na hora que eles começam a assistir cursos de microeconomia, o homem egoísta, o homem isso e aquilo, eles mudam, eles se ajustam a isso, né? Bom, o que aconteceu? Vários deram, no experimento de Carter e Irons, deu A, né? Autosseleção. Neste momento saiu no Economist uma reportagem comentando esse resultado e falando, os economistas são... o problema dos economistas pode ser o seguinte, que na hora que os outros profissionais souberem que eles estão agindo com pessoas desse jeito, eles vão também agir tão egoisticamente quanto, pelo menos quando estiverem lidando com economistas, né? Então, isso pode ser contraproducente, a médio prazo, uma discussão desse tipo. No meu experimento, infelizmente, não deu nenhum efeito, nem aprendizado. E no experimento feito no Rio Grande do Sul, deu B, hipótese de aprendizado. Para o meu, estava pertinho do B, mas, infelizmente, esses limites da econometria não me permitiram concluir que era B, né? Ou seja, na minha comparação foi com estudantes de ciências sociais. Os alunos ingressantes não tinha nenhuma diferença, mas na hora que o cara era bombardeado com aquela informação sobre o comportamento egoísta, maximizador, etc. e tal, o cara vai achando que o mundo é assim mesmo, né?
E vai ver que é mesmo, vai ver que ele que tem razão. Tá? Deu para entender esse... No começo, só uma coisa, eu costumava fazer esse experimento concretamente nas minhas turmas, mas depois ficou tão carne de vaca, todo mundo conhecia, que aí não conseguia uma resposta fidedigna e desisti. Qual a questão do controle aí das variáveis experimentais? Colocando-se na posição de tomar essa decisão, o que vocês acham que pode atrapalhar o resultado realmente refletir o que acontece no mundo real? Uma coisa que o pessoal diz é o seguinte, bom, mas R$10, vamos dizer que seja isso. O que é R$10? Não é nada, menos que 20 centavos aí da passagem do óleo, nada, tudo bem. O pessoal não... Você pode ser generoso com R$10. A ideia era essa. Agora, se a quantia for maior, as pessoas vão se aproximar, convergir para um padrão esperado pela teoria econômica, né? Ou esperado pela questão da racionalidade. Então, eles fizeram um teste com $100. Conseguiram um financiamento para fazer com $100. Variaram também, bom, tudo bem, com $100. Aí as pessoas chegaram um pouco mais perto da racionalidade, do comportamento egoísta racional, mas não significativamente, ainda eram bastante generosas nas suas ofertas. Aí alguém disse, mas se fizesse com $1.000? Bom, aí ninguém conseguiu financiar essa pesquisa.